CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto. Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, a gente está com uma enquete no ar aqui desde o início do programa, falando inclusive que você vai nos contar mais detalhes desse documentário chamado Dopamina, né, que vai ser lançado no streaming nos próximos dias, de como que a gente vem fazendo uso, e às vezes até de forma aí, né, abusiva aí da rede social. É muito tempo conectado. Muito tempo, viu, Fernanda? 5 horas e 30 minutos por dia, né? Em média, né? É muita coisa. Você imaginar que é, é um percentual grande do dia que as pessoas, né? Nós ficamos conectados, né? E olhando e usando o celular nesse caso, né? Inclusive no documentário ele fala que esse tempo gasto com os celulares, né? É muito maior, inclusive, que outros países, como por exemplo na França e a Alemanha, que é em torno de 3 horas e meia, e nos Estados Unidos, que é 4 horas. Então veja que o brasileiro realmente, né, é um fã incondicional do uso, né, do smartphone, né, para uma série de questões e de dúvidas em relação a isso, né? Então é um documentário que vai ser lançado, né, tá, ser lançado exclusivamente aí na internet, né, nessa questão, no canal curta para isso, na verdade, né? Então, Isso. uma chama bastante atenção sobre essa questão, e a gente fica perguntando, né, será que é, isso não atrapalha as outras atividades que a gente tem no nosso dia, né? Obviamente, muitas pessoas usam o celular para trabalhar também, né? Mas será que isso não é um exagero ou não causa alguma situação? E, principalmente, como é que a gente pode equilibrar, né, esse uso da tecnologia e o bem-estar e a convivência com as pessoas que estão em volta, familiares e tudo mais. Então, essa é uma pergunta que a gente se faz, né, agora quando vê um documentário como esse. Pois é. Qual é a tua média diária? Eu não medi, mas assim, eu uso mais o computador muitas vezes, né? Que eu fico na frente do computador é mais do que no celular mesmo, né? Só quando eu estou fora do escritório que eu vou acessar o celular, mas em geral eu tenho o uso mais o computador mesmo para acessar os meus documentos, né? E até a parte de WhatsApp, do WhatsApp Web, eu uso o computador. Pois é. E o pior, Gilberto, né, é que não só a rede social está no smartphone, mas tudo está no smartphone. Então, assim, o tempo que você busca é a pesquisa, é a informação, é a rede social, o entretenimento, é a música, é a hora, é a agenda, é tudo. Exatamente. E assim, uma coisa que acho que faz parte dessas 5 horas e meia que o documentário comenta, é que se você não tem um foco específico, você acaba, eu tenho que entrar aqui na rede social para procurar alguma coisa, ou eu tenho que fazer uma pesquisa lá no Google sobre algum assunto. Meia hora depois você se dá conta que você está pesquisando um negócio que não tem nada a ver, ou navegou num outro documento que não tem nada a ver com o que você estava efetivamente procurando naquele momento. Então, ou seja, muitas vezes a gente fica divagando, divagando pela internet, né, porque tem coisas interessantes que vão, já que a rede social, né, ou os canais acabam te sugerindo assuntos que eles sabem que vão te interessar, eles querem que você fique muito mais tempo conectado naquela rede social, então ele vai te oferecendo assuntos e temas que ele sabe que vão te interessar e você fica divagando ali aquelas várias páginas, e assiste um vídeo, assiste outro, né, e aí você lê um documento, e aí quando você vê, passou meia hora, uma hora, né? E você estava lá conectado no computador ou no celular, né? No caso. Isso mesmo. Como é que a gente faz para controlar isso, então? Então, Fernanda, começando com a conscientização. O primeiro passo é a gente reconhecer a quantidade de tempo que a gente está gastando no celular. Inclusive no próprio iPhone e no Android tem, nas versões mais novas, tem um relatório que ele te emite um relatório semanal, né? Dizendo que quanto você gastou em cada aplicativo ou na internet em relação a isso. Então, o primeiro ponto é a conscientização de quanto tempo você realmente está conectado na internet. Depois, definir alguns limites, né? Ou seja, que horas que você vai usar o celular, quanto tempo você vai usar o celular, então definir alguns limites é uma questão interessante para isso, né? É, uma coisa também alinhada nisso que eu comentei é definir metas e propósitos. Por que eu estou usando o celular naquele momento? Eu estou usando para acessar essa informação ou para consultar esse site, né? Ou para responder aquele e-mail, né? Que eu preciso responder ou enviar um e-mail para alguém. Então, definir metas e propósitos para isso, né? E aí também criar um pouco daquele
aqueles horários livres de tecnologia, horários que você vai sentar para tomar um café, conversar com outras pessoas, longe do celular, vai, na hora do almoço, por exemplo, sentar sem pegar o celular e você vai conversar com as pessoas que estão almoçando com você para trocar alguma ideia, falar de assuntos do dia a dia, do cotidiano, né? Porque para você ter uma interação também com outras pessoas, né? Então isso é uma questão interessante. Um outro item que rouba muito nosso tempo e nossa concentração são as chamadas notificações, né? Uhum. Quando você deixa a notificação ligada lá, e aí chegou a mensagem no WhatsApp, ou no SMS, ou tem alguma coisa, aí dá aquela chamada, né? Ou o telefone vibra, ou ele faz um pequeno som, pronto, já a sua concentração já foi para o espaço, você pegou o celular para saber quem foi que mandou mensagem para você, muitas vezes é só uma brincadeira, um meme, mas pronto, já se desconcentrou, até você voltar a concentrar de novo, é complicado. Então, é importante que você deixe habilitadas as notificações daquilo que realmente é importante, aquilo que realmente você precisa ser notificado quando chegar até você. O que aquelas coisas, ou aqueles grupos que não são urgentes, não que não sejam importantes, são importantes, mas que não são urgentes, então você deixa a notificação desabilitada, né? Com isso você vai ser interrompido só em coisas que realmente são importantes para você naquele momento, né? Para aquilo, né? A gente está perguntando, inclusive, para os ouvintes quais são as estratégias que eles enfrentam, né? Defendem para ter um controle maior desse uso de estar conectado. E um deles disse isso, né? Que ele desabilitou as notificações Uhum. e ele acrescentou no celular do filho aquele Google Family, não é isso? Ah, sim, Google Family, exatamente, para ele poder monitorar e saber o que o filho está fazendo, o que ele instalou, né, no E celular. controla o tempo. Isso, exatamente, controla. Você pode dizer quanto tempo o celular vai estar conectado à internet e o tempo que ele não vai estar conectado à internet. É muito bom, é um aplicativo muito interessante mesmo. Pois é, essa é uma das estratégias. A gente vai contando outras. Pode, É. pode Olha detalhando só, as suas aí. outra dica também legal, né, que a gente pode utilizar é o seguinte: muitas pessoas colocam o celular para carregar, né, do lado da cama ou no mesmo quarto, né? Se o telefone está carregando ali, você tá acessível a você, aquela olhadinha final antes de dormir, né? Você acaba carregando, né, e ficando com o celular na mão. Se você tem um espaço para carregar o celular fora do quarto, né? Isso já cria uma barreira de distância do celular até você, para que você não fique tentado a pegar o celular e começar a ler e começar a rodar naquela linha de tempo, por exemplo, do Instagram, que nunca acaba e você sempre está vendo uma notícia ou outra e acaba você, de novo, né? Começou para olhar uma única questão, responder uma pessoa lá numa mensagem e daqui a pouco, meia hora depois, você se dá conta que você está num outro assunto completamente diferente, que não tinha nada a ver com o que você estava procurando. Então, essa é uma distração grande também em relação a isso. Olha só, o Luiz, ele diz o seguinte: eu fico mais de 5 horas, mas não sou tão fanático assim pelo celular, não. Por exemplo, ele diz: não sou daqueles que sai de casa e lembra que esqueceu o celular e volta para buscar. Mas também não consigo ficar sem ele. Tem o Luiz aqui participando, tá? Legal, Luiz. Assim, eu já tenho que carregar o celular. Posso até esquecer a carteira em casa, mas o celular vai comigo, com certeza, no dia a dia. Assim, muitas pessoas, inclusive, têm, né, a necessidade de carregar o celular consigo, porque muitas vezes tem pais mais idosos, né, ou tem alguém que está na família que está adoentado ou então internado e precisa ter uma notícia ou ser acionado rapidamente, então é normal que você leve o celular. O importante é que você tenha os seus horários também de descompressão, né? Ou seja, aqueles horários que você não está conectado na internet, que você está falando com outras pessoas, interagindo com outras pessoas, que acho que isso é o mais importante. E definir limites, né? Talvez o e-mail você lê 3 vezes por dia, né? E nessa questão, as notificações também é importante que você deixe desabilitado naquilo que você não é urgente naquele momento. Isso mesmo. Ô Gilberto, tem esse Google Family, ele funciona para iOS? É uma pergunta aqui de um ouvinte. Na verdade, ele funciona. Na verdade, o telefone do filho tem que ser Android, né? Porque ele vai funcionar no Android no filho. O telefone que controla pode ser iOS, né? Você pode instalar o Family, tem versão para iOS do aparelho que controla, né? O aparelho do filho tem que ser Android. É. Um ouvinte nosso que está lá do outro lado do oceano, o Rob, ele diz que a cidade onde ele mora, em Bristol, ele tem muito verde, né? Então é um convite para as pessoas ficarem na rua e não, né, conectadas.
Ah, E sim. ele diz que aí ele passeia pela cidade, ouve música, lê um bom livro, e aí ele consegue, de certa forma, equilibrar o tempo também com rede social. Legal, isso é uma prática bem interessante de você ter outras atividades, né, que não estão ligadas exatamente ao celular, ou estar conectado na rede social, ou estar lendo algum grupo algum comunicador instantâneo, por exemplo, né, o WhatsApp, o Telegram, né, para isso. Por isso que é realmente interessante isso. É. E o Gerlisson, ele diz: controlo meu tempo, fico menos tempo do que as 5 horas e meia, que é a média da dopamina aqui. Muito bom, muito bom, né? É. Ó, quem quiser ir participando conosco, dá tempo ainda, 992994297, porque agora a gente vai para os destaques da semana. Pode mandar sua participação. Viralizou. Muito bem, Fernanda. Vamos falar de alguns assuntos que me chamaram a atenção essa semana do noticiário. A primeira notícia que me chamou a atenção foi que os ataques de ransomware fizeram, né, a procura por seguro cibernético aumentar rapidamente. Ou seja, os ataques de ransomware cresceram globalmente 50% até meados desse ano, agora de 2023. Então é bastante coisa. E isso fez com que as empresas procurassem de forma bastante intensa os seguros cibernéticos, né? Ou seja, para que, caso tenha algum ataque desse tipo, o seguro cobriria parte das despesas com esse ataque. O que foi interessante também de uma pesquisa feita é que, apesar daquele ataque de ransomware aumentar e a procura por seguros cibernéticos aumentar também, o preço dos seguros cibernéticos diminuiu, né, em 9% nesse período. O que é interessante, porque, na verdade, mostra que as empresas elas estão começando a se conscientizar de que elas precisam tratar da segurança da informação e, com isso, o risco acaba ficando menor do ataque cibernético e aí o prêmio, né, do seguro acaba ficando mais barato também nessa situação. Então, é uma estatística bem interessante, mostra que o mercado está caminhando, né, para se conscientizar melhor da questão da cibersegurança em relação a isso. Uma notícia bem interessante da semana, que agora eu até comentei que poderia ser uma possibilidade em um CBN Tecnologia passado, e agora vai ser foi batido o martelo, né? E a vida dos donos de celulares vão ficar mais simples a partir de 2027. Por quê? Porque a União Europeia decidiu que a partir de 2027 todos os aparelhos de telefone celular precisam ter a possibilidade de você substituir as baterias. Você não vai precisar mais levar as baterias, ou o seu celular que está com a bateria vencida, para uma assistência técnica para ser substituída. Obviamente que isso vale apenas para a União Europeia, essa decisão, mas com certeza os fabricantes não vão ter um modelo de celular para a União Europeia e outro para o resto do mundo. Então, com isso vai acontecer isso vai impactar todo o mundo, inclusive o Brasil, com aparelhos que vão poder, né, baseado nessa situação, substituir as baterias. A mesma coisa aconteceu com o USB-C, a gente já comentou isso antes, a partir também do ano que vem, né, na verdade os celulares vão ter que ter como padrão o USB-C como interface. Então isso vai acabar padronizando os carregadores também nos celulares para isso, e cabos, né? Então é bem interessante. E uma última notícia, que é curiosa, vou chamar assim, aquela luta, né, que ia acontecer entre o Mark Zuckerberg e o Elon Musk não vai sair do papel mesmo, né? O dono da Meta, o Mark Zuckerberg, anunciou através do Threads que estava cansado das várias desculpas que o Elon Musk tinha dado para atrasar o combate. Ele falou que ia fazer uma cirurgia, depois falou que ele queria, o Elon Musk queria fazer uma pré-luta, uma luta teste, né, a portas fechadas, e aí agora o Mark Zuckerberg falou que não vai ter luta mesmo, não vai se concentrar com outras situações, que ele que é lutador de jiu-jitsu, vai se concentrar lá com outros campeonatos, e a luta não vai acontecer mesmo. Então, quem estava esperando que ia ter uma luta dos bilionários, agora não vai ter mais, infelizmente. Ó, vamos lá então, o Edson. Melhor forma de controle é dando mais valor à sua própria vida, seu tempo, né? Reciclando o conteúdo que a gente vê na internet, isso ajuda também no controle. Com certeza, viu? Dar atenção à família, né, aos amigos, isso faz muito bem. O Giovanni, minha estratégia: desinstalei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e o streaming de vídeo. Me sinto num período de abstinência. Tá difícil, mas vou conseguir. Vamos lá. Determinação que vai dar certo. E o Jesus está falando, Fernando, meu nome é Jesus Luiz. Perdão, Jesus. Jesus Luiz, que participou conosco
um pouquinho mais cedo aqui, ó, ele falando da estratégia dele e do filho, de como controlar o tempo, ele que desabilitou as notificações e também faz o controle parental com o Google Family. Jesus Luiz, muito obrigada pela sua participação. Chegando também a do Adson. Quando eu estou num lugar público ou conversando com alguém, a minha intenção é toda para o contato presencial. Não deixo o celular interromper a minha interação e acho até desagradável, viu? Quando a gente divide a atenção ou fica meio que disperso, perdendo foco. Legal essa do Adson, né? Muito bem, Adson, exatamente. É muito realmente desconfortável estar conversando com alguém e a pessoa está olhando o celular, respondendo mensagens. Quer dizer, na verdade, a atenção tem que estar para aquela pessoa que está conversando com você, que também destinou uma parte do tempo dela para estar com você, né, para interagir com você. Então, isso é uma questão bastante interessante, né, para isso. Eu acho que é uma excelente procedimento, né, e política para isso. É isso, Gilberto. Bom final de semana, menos tempo na rede social, nos 5 horas e meia aí de smartphone. E mais Verdade, tempo viu? pra gente, pra família, né? Pra natureza. Exatamente. Eu já tenho feito isso há algum tempo já, de ficar um pouco mais offline durante o sexta-feira à noite e o final de semana todo, tentando ficar bastante offline, só o mais urgente mesmo que eu vou e tenho que acessar o celular ou o computador para isso. Mas no mais, tentar ficar com a família e com os amigos. Muito bom. Bom final de semana pra você, hein? Para você também, Fernanda, para os ouvintes, obrigado pelas participações e até quarta-feira com mais tecnologia. Até quarta.